Olá pessoal, hoje a gente vai comentar sobre umas bombas aí que estão caindo sobre a cidade de Campinas, né? Entre elas aqui a pedido de exoneração pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo do prefeito Jonas Donizete, ou seja, estão pedindo a cassação do prefeito Jonas com base na improbidade administrativa. Antes de falar do Jonas, hoje de manhã também teve uma entrevista com o vereador, não, com o deputado federal Carlos Sampaio, falando sobre uma possível dobradinha do Carlos Sampaio indo para eleição como prefeito de Campinas, uma possível dobradinha com alguém nomeado ou indicado pelo PSB do Jonas Donizete, né? Depois dessa decisão de hoje do TJ, será que o Carlos Sampaio ainda vai querer fazer dobradinha com o Jonas, né? Eis a questão. Ontem também teve uma outra bomba, onde o Tenente Santini fez um discurso na tribuna, atacando ali a maioria dos vereadores e denunciando esquemas mafiosos na prefeitura, na Câmara, nas autarquias, né, que foi motivo aí dos vereadores apelarem para a corregedoria da Câmara para tentar caçar aí também o mandato do vereador Tenente Santini. E antes disso também houve uma ação do Ministério Público pedindo à Justiça que o número de assessores por gabinete da Câmara caísse hoje de 7 para 5 assessores no máximo, né? Hoje você tem dos 33 gabinetes, desde vereadores com 3 assessores, como o caso do Vinícius Gratti, até outros com 7 assessores. Então, o Ministério Público está pedindo para que a Justiça conceda no máximo 5 assessores por gabinete. Eu acho até que devia ter menos ainda, no máximo 3 assessores, né? Mas 5 é melhor do que 7. Então, tudo isso aconteceu no prazo de um dia e eu estava tentando arrumar um tempo ontem para comentar essa decisão do Ministério Público em acionar a Justiça para a diminuição dos assessores da Câmara, e aí já aconteceu esse turbilhão de coisas. Então, essa é uma boa notícia, onde nós vamos ter aí um enxugamento de mais ou menos uns 50 comissionados na Câmara. Isso foi para primeira instância, a casa, como é que fala? A Câmara, através da sua procuradoria, vai recorrer da decisão, e se for mantida a condenação em segunda instância, aí realmente vai existir essa demissão desses 50 comissionados na Câmara Municipal. Depois disso, à noite, o Santini foi para a tribuna e metralhou ali a maioria dos vereadores, denunciando esquemas de corrupção, de favorecimento ao prefeito, denunciou diversos tipos de máfia que estariam ocorrendo em Campinas, e isso fez com que os vereadores apelassem à corregedoria da Câmara, e agora, nesse exato momento, eles estão pensando como vão agir em retaliação ao Tenente Santini, que agora terá que defender das suas acusações, e não sabemos ainda se ele detém dessas provas, né? É um caso bem problemático, mas com certeza a gente sabe que essas coisas existem na cidade, mas provar é a dificuldade, né? É a mesma coisa do Lula lá, levou-se tantos anos para se juntar provas através de fatos, através de evidências, através de prisões, através de delações, porque realmente os corruptos eles não deixam, eles não passam recibo, né? Então fica um pouco difícil de conseguir as tais provas, mas a gente espera que todas as acusações que o Tenente Santini fez realmente venham a ser comprovadas, porque apesar do vulgo popular saber que essas coisas existem, o difícil vem a ser a comprovação. Então a gente torce aí, o MBL Campinas apoia o Tenente Santini nas suas acusações e determinações, no sentido de que seja passado a limpo
a política, a velha política dentro de Campinas, dentro do nosso país, do Brasil. Nós queremos uma Campinas passado a limpo, queremos o ano que vem eleições com uma grande renovação dentro da Câmara, na Prefeitura. A gente não quer mais esses partidos aí com o PSDB, PSB e seus aliados aí fazendo esse jogo político sujo do toma lá da cá, do cabidão de emprego, do tráfico de influências para se perpetuar no poder, né? Então tudo isso foi denúncia também do Tenente Santini e a gente espera que esses casos venham a ser elucidados e que o Ministério Público e a Justiça venham a corroborar as acusações feitas pelo tenente, né? Aí hoje de manhã, mais uma entrevista do deputado Carlos Sampaio, dizendo das suas intenções de concorrer para candidato a prefeito no próximo ano e uma possível dobradinha com o PSB de Jonas Donizete. Então eu espero que depois dessa decisão do TJ, essa notícia dessa dobradinha vá por terra, né? Até porque, mesmo com dobradinha ou sem dobradinha, acredito que a cidade de Campinas não quer mais o Carlos Sampaio ou qualquer político que já fez parte aí de anos e anos e anos de poder. Nós não queremos mais esses rabos presos, né, dentro da política, no cenário federal, municipal, estadual. Queremos uma renovação da nossa política, então é importante colocar um prefeito ali que tenha um perfil de empresário, um perfil de privatização, um perfil que defenda Estado mínimo, que vá fazer com que haja um ajuste das contas públicas. Nós não queremos mais políticos populistas que só pensam em fazer populismo e cabidão de emprego para se manter no poder, que ficam eternamente mantendo as contas públicas endividadas, que só não aconteça como aconteceu no caso do IPTU aí, que serve somente para tapar o rombo das contas públicas. Então, a hora que o prefeito vê que não tem mais como cobrir despesas, ele vai lá e taxa um aumento de IPTU de 60% e aprova projetos na calada da noite, com a conivência de uma base governista dentro da Câmara Municipal que é desumana, que não leva em conta o sacrifício do bolso do contribuinte, né? Nós estamos, a quinta cidade que mais paga imposto no Brasil é Campinas. Perdemos apenas para 4 capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte. É uma vergonha o que o campineiro paga de imposto e o que ele tem de retorno é apenas corrupção, é apenas má gestão e é descaso com o dinheiro público. Então, nessa entrevista de hoje do Carlos Sampaio, com dobradinha ou sem dobradinha, nós queremos que o PSDB, o PSB e todas essas alianças espúrias que levaram Campinas à falência não sejam mais, não tenham mais sobrevida na política da nossa cidade. Então, queremos renovação completa e agora essa notícia bomba com a cassação do prefeito Jonas Donizete, né? Isso é uma ótima notícia para nós, para o Marcelo Silva, que instaurou a CP, a Comissão Processante, onde vergonhosamente a Câmara, através da sua base, livrou a cara do Jonas mais uma vez de omissão no caso de corrupção do Hospital Ouro Verde. Outra coisa ainda que não falei é que aquele discurso que o Tenente Santini fez ontem foi também corroborado pela a operação do GAECO, numa cidade vizinha nossa, Várzea Paulista, que está também aprofundando a questão da corrupção do Ouro Verde e da organização Vitale, que é a mesma que administrava Ouro Verde, também estava roubando aqui na cidade vizinha de Várzea e estão ali prendendo pessoas e tal. Ainda não acharam uma prova concreta do envolvimento do prefeito, porém, nós sabemos que a comissão processante que livrou ele dependia não de voto
jurídico, mas sim de voto político. A omissão é clara, né? Nós sabemos que a Vitale foi colocada ali de forma fraudulenta no Hospital Ouro Verde para roubar mesmo, para assaltar as contas do hospital. Havia ainda um plano B para assaltar a saúde pública de Campinas de uma forma geral. Esse plano foi abortado depois que o GAECO fez as primeiras prisões dos servidores públicos, prendeu o secretário do Jonas, Silvio Bernardim, e o outro secretário do Jonas, primo dele, Michel, que também estava envolvido, só não colocou o plano B em ação porque essas operações abortaram o plano deles e aí foi interrompido esse plano de continuação do assalto da Vitale aos cofres públicos municipais no setor da saúde. Então isso motivou o discurso do Tenente Santini ontem. Então, apesar de toda a comissão processante, livramento do Jonas, apesar de todas as acusações que o Tenente Santini, Nelson Osser, Marcelo Silva têm batalhado aí, a CPI da Saúde, que não conseguiu, a CPI da Saúde não conseguiu ser instalada por falta de apoio e assinatura dos vereadores. Então tudo isso agora a Justiça está colocando a limpo, apesar da Câmara não fazer o seu papel, apesar de poucos vereadores estarem trabalhando realmente por Campinas, como é o caso desses 3 vereadores citados, e mais o apoio de alguns da oposição. A Justiça está fazendo o seu papel, que é prender servidores corruptos e também enquadrar o prefeito Jonas por improbidade administrativa. Então hoje teve uma decisão do Tribunal de Justiça, de um colegiado de desembargadores, e foi determinado que o Jonas tem até 30 dias para deixar o cargo. Não somente o Jonas, como também 1.851 comissionados colocados pelo Jonas. Não só, aqui ele não se trata de autarquias, nem de câmara, nem nada, somente na administração direta, 1.851 cargos comissionados, um cabidão de emprego gigantesco, onde a desembargadora diz ali, entre outras, alguns termos como o Jonas ter exercido um patrimonialismo exacerbado, né? Ele foi considerado inapto para ser prefeito da cidade de Campinas, porque fez da nossa cidade um tremendo cabide de emprego gigantesco, colocando pessoas em cargos sem as qualificações técnicas necessárias, né? E ainda colocando uma multa de 30 vezes o seu salário. Hoje o salário do Jonas gira em torno de 24 mil reais, e 30 vezes isso dá algo mais em torno de 700 mil reais, que seria a multa aplicada ao Jonas Donizete, fora os 1.851 exonerados, fora o Jonas exonerado também. E temos também o caso de uma lei de inegibilidade. Vejam bem, existe uma questão aqui muito importante. Ele foi declarado suspenso pelo TJ por 5 anos, ou seja, ele fica 5 anos sem poder participar de nenhuma eleição, nem da do ano que vem, nem da de 2024. Ele fica de fora. Porém, existe uma lei que é a lei de inegibilidade, que além desses 5 anos que ele está suspenso, ele ainda fica mais 8 inelegível. Ou seja, 5 mais 8 são 13. Esse número diz alguma coisa para você? Pois é, deu PT para o Jonas. Ele vai ficar 13 anos longe da vida pública, sem poder se candidatar a cargo nenhum. E ele também tem um outro item lá, que ele fica 3 anos sem poder contratar com o poder público, sem receber nenhum benefício do poder público, sem contratar financiamento, sem poder ter nenhum tipo de transação comercial com o poder público. Essas decisões todas poderão ser aplicadas de forma imediata, mas ele tem a prerrogativa de poder recorrer da decisão, né, do TJ, desse colegiado. Se ele recorrer ao STJ, ao Supremo Tribunal de Justiça, que é o que provavelmente vai acontecer,
Tem a situação dele, tem a dos comissionados. Os comissionados, se eles não conseguirem essa liminar, em 30 dias esses 1.851 cargos terão que ser esvaziados, terão que ser exonerados todos esses servidores e eles poderão ser substituídos por cargos comissionados, né? Então, os concursados, que são esses que entram sem prestar concurso público, eles terão que ser exonerados e, no caso de serem substituídos, não precisa ser os 1.800, de repente eles querem reposicionar 50 cargos ou 500 cargos, eles vão ter que ser feitos através de concurso público, né? E no caso do Jonas, ele vai recorrer para não perder imediatamente o cargo de prefeito e ele só vai poder ser condenado depois do trânsito em julgado, ou seja, ou ele apela para o STJ, ou ele apela para o STF e só depois da decisão final desses colegiados superiores é que ele poderá definitivamente ser afastado do cargo de prefeito. Então ele vai responder no mandato por enquanto, mas em relação aos 13 anos que ele fica inelegível, isso é fato consumado e ele já está afastado da política de Campinas por pelo menos 13 anos e a gente espera que ele nunca mais ele volte a ocupar um cargo público aqui na nossa cidade. Bom, basicamente eu acho que era essas informações, né, que a gente tinha que passar. Eu vi aqui que algumas pessoas fizeram perguntas aqui, a Edi Guedes, Chiquinho, Marcelo Leão, todo mundo aqui pedindo fora Jonas, né? A Edileuza, tem que limpar a Câmara urgente. Nós vamos fazer essa limpeza aí nas próximas eleições, né? A não ser que a Justiça leve aí as acusações do Tenente Santini adiante e acabe achando algum fato novo que ainda não surgiu, aí pode ter uma intervenção da Justiça. Se não houver, vai ser na eleição do ano que vem, que nós esperamos renovar pelo menos uma grande maioria da Câmara, para a gente acabar com esse cabidão de emprego que existe na Câmara Municipal e nas autarquias, porque a gente sabe que esses vereadores se elegem e se reelegem fazendo tráfico de influência de acordo com o poder que eles têm de barganha junto com o prefeito Jonas dentro das administrações regionais, tendo poder sobre essas administrações e assim eles conseguem operar nos bairros que eles têm o seu reduto eleitoral e aí esse reduto acaba sempre reelegendo esses vereadores aí. Então a gente não quer mais esses vereadores no 5-6, né? Nós queremos mudar essa forma de fazer política em Campinas. Para isso a gente vai ter que colocar gente nova lá e gente competente, que não tenha rabo preso com esses partidos aí aliados do prefeito Jonas Donizete. O Marcelo Leão também não ao Carlos Sampaio, né? Então realmente a gente acha que essa dobradinha aí o Carlos Sampaio vai perder bastante, né? Além do que ele já tentou e já perdeu várias eleições aqui, já tentou várias vezes ser prefeito, não conseguiu. Acho que não é dessa vez que ele vai conseguir novamente, né? O Chiquinho, o MBL, vocês poderiam investigar as empresas que tapam buraco. Realmente, Chiquinho, isso aí nós não temos um poder de polícia e de investigação que é do Ministério Público, né? Nós podemos fazer um papel de reportagem aqui, papel de cidadão, mas nós não temos poder de investigação. Mas terá todo o apoio do MBL sempre que surgir uma investigação aí, como nós estamos apoiando todas que estão surgindo, né? A Pérola falando que o candidato dela é o Tenente Santini, realmente é um dos fortes candidatos hoje à Prefeitura de Campinas para uma renovação disso que nós não queremos mais aí, né? Até o ano que vem deve surgir ainda novos nomes aí, a gente tem algumas pessoas que já se posicionaram, como o Guilherme Campos, como o Carlos Sampaio, e realmente dentre esses aí que a gente já conhece, né, que já tem passagens pela política de Campinas, pelo cenário federal,
o Santini apresenta como sendo a novidade do momento, uma esperança de renovação da política da nossa cidade, né? Chiquinho também falando do Tenente, a Edileuza, Câmara de Vereadores, o MBL Grande ABC. Aí, obrigado pela força, MBL e ABC. Vamos ter o candidato do MBL aí em Santo André e vai ser fantástico aí o ano que vem. O MBL vai fazer uma grande diferença elegendo, esperamos aí dezenas ou centenas de vereadores e prefeitos no Brasil todo. Cristiano Daniel, parabéns Paulo, faltam grande parte dos vereadores, incluindo principalmente os puxa-sacos do Jonas, como Bernardelli, Vermelho, Edson Ribeiro, etc. Exatamente, Cristiano, estamos junto aí. E aí, pessoal, o seguinte, amanhã, mais uma vez, importantíssimo lembrar vocês, compromisso imperdível, temos uma audiência pública pela reforma da Previdência com o deputado federal Kim Kataguiri, nos dando a honra da sua presença aqui na Câmara Municipal. Um evento que tem o apoio do vereador Nelson Osseri, que está apoiando o MBL nesse evento. E nós temos que defender a reforma da Previdência a nível nacional, a nível estadual, a nível municipal. Não dá mais para deixar para depois essa reforma, né? Existe uma oposição da reforma que é feita não só por aqueles partidos de esquerda que a gente já conhece, que apostam sempre no quanto pior, melhor, mas também grandemente por parte das corporações, de uma elite de servidores públicos que ganham 20, 30, 40, 50 mil reais, que não querem perder a mamata, também de uma parcela do judiciário, dos militares, enfim. Então, assim, a gente não pode generalizar quando a gente fala de servidores, mas existe uma elite, sim, uma elite que não quer perder os privilégios. E dentro da reforma, nós sabemos que quem vai mais ganhar e se beneficiar são os mais pobres, porque 80% da população ganha até 2 salários e para esses não muda quase nada. Até diminui a alíquota de contribuição deles, e em relação ao tempo de aposentadoria aumenta um pouquinho, mas nós estamos vivendo muito mais, então é apenas uma adequação do sistema que está quebrado, que nós temos um rombo aí de 300 bilhões, e aí amanhã nós vamos poder debater com o deputado federal que mais luta pela aprovação dessa reforma, que aliás o MBL não só está apoiando agora no governo Bolsonaro, como também lutou desde o governo Temer. Desde 2017, o MBL é o único movimento que apresentou uma emenda à Constituição, apoiado também pela FIP. Então o Kim Kataguiri, na época ele tinha pouco mais de 20 anos, ele defendeu fortemente uma emenda à reforma do Temer proposta na época, que é uma proposta que ele vai explicar amanhã, que ele já explicou aí em muitos vídeos. É uma forma inovadora de ver aí a questão da reforma, que vem a ser um sistema misto entre o sistema de repartição atual e o sistema de capitalização. Então ele consegue colocar de uma maneira muito simples, muito efetiva, um novo sistema de capitalização híbrido com repartição, e que é perfeitamente factível dentro do sistema de hoje, com custo zero. Então não existe esse custo de implementação para o sistema de capitalização, como a oposição vem colocando em relação à aprovação da reforma hoje. Então, muito importante vocês irem amanhã às 16 horas na Câmara Municipal, e quem não puder ir na Câmara também vai ter um encontro às 19 horas com o Kim Kataguiri e os apoiadores do MBL Campinas, onde está aberto a toda a população de Campinas também, apesar de não serem apoiadores. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, temos o nosso WhatsApp aí, que é o 971220663. A gente precisa do apoio de todos os campineiros, não só aqueles que apoiam o MBL Campinas,
para a gente mudar a política da nossa cidade, para a gente mudar a política do nosso país, e aí a gente conta com o apoio de todos vocês. Existem questões ideológicas, partidárias, e existem questões que são fora desse contexto, e é nesse sentido que sempre o MBL vai estar lutando pelo Brasil, acima de tudo, pelo governo do presidente Bolsonaro, porque independente das diferenças de estratégia política ou qualquer coisa nesse sentido, o Brasil, acima de tudo, merece o apoio de todos os brasileiros. E aí a reforma da Previdência é a número 1 aí das reformas que nós precisamos fazer, e na sequência tributária, etc. Então, amanhã, 16 horas, Câmara Municipal, Kim Kataguiri, Nelson Ossri, MBL Campinas, aguardamos vocês lá. Obrigado pela companhia na live e vamos que vamos, pessoal. Fora Jonas!